Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? Estamos aí, estamos de volta, né? Ontem, como eu falei, eu estive no lançamento do livro do Padre Luiz Correia Lima, né? Então acabou que eu não fiz live, fiz na segunda, não fiz na terça. Hoje, quarta-feira, eu vou fazer, quinta-feira eu vou fazer, né? Sexta-feira eu vou fazer. Sábado eu faço, mas já é a live de domingo, né? Aquela modificação que eu tive que fazer nas minhas lives, então eu não faço mais a leitura de sábado, né? Segunda eu faço a de segunda, terça de terça, quarta de quarta, quinta de quinta, sexta de sexta, sábado eu faço a leitura de domingo, e domingo eu não faço live, né? Mas já tem a leitura de domingo, né? Quem quiser ver a live de domingo já vai ver no sábado à noite, mas pode ver domingo de manhã, domingo de tarde, terça-feira da outra semana, né? Não tem problema nenhum, né? Todo mundo sabe que eu estou meio enrolado, bastante enrolado, por sinal, cheio de coisa para fazer. Tá difícil de colocar todas no YouTube, eu não consegui bolar um jeito de fazer elas subirem mais rápido, né? Mas estou tentando dar um jeitinho. Ainda vou tentar ver uma forma, sei lá, de subir ao mesmo tempo as duas. Ainda estou pensando em alguma coisa. Em algum jeito eu ainda vou dar. Já dei jeito para quase tudo nessa coisa de fazer live, né? Então uma hora eu dou um jeito, né? É chato porque ficou muito impreciso, né? Tá muito enrolado os dias. Eu tenho até que pedir muita desculpa às pessoas que costumam acessar, mas é que realmente está puxado, né? Com toda a carga de trabalho, com toda a atividade da igreja, né? Ainda tenho vida pessoal, né? A pessoa ainda tem as coisas para resolver de casa, né? Hoje, por exemplo, eu gastei um tempo mandando imposto de renda, né? Apesar de eu não ter renda, só ter salário, tenho que fazer imposto de renda, né? É bem verdade que eu ganho mais que a maior parte da população brasileira. Boa parte da população brasileira tem como renda familiar 2 salários mínimos, né? Então a gente ganha bem mais do que boa parte da população brasileira. Mas vamos dizer que tinha que mudar o nome. Bernardo, você é contra o imposto? Não, não sou contra o imposto, tá? A doutrina social da igreja diz que imposto é algo válido. É válido que o Estado faça a coleta do imposto, né? Ah, Bernardo, mas tem gente que desvia imposto. Sim, o erro, o pecado usado, né, do mau uso do imposto, do desvio do imposto, não invalida o bem em si, né? É uma coisa que é importante, né? Uma coisa é quando, vamos dizer, o próprio item causa um pecado, né? Vamos dizer assim, se você tem determinado item, você facilita que um pecado ocorra. Aí é diferente, né? Mas o imposto em si não é um problema, né? O mau uso do imposto é outra história, né? A gente tem que entender isso, né? Existem muitas pequenas coisas que a gente sempre tem que entender e as pessoas às vezes não entendem. Quase sempre, esse não entendimento, vamos dizer assim, é um pouco de má vontade, né? Quase sempre, quando as pessoas não entendem, é porque elas
têm uma visão, vamos dizer, ideológica, política, um desejo, né, que elas queiram usar aquilo. Quase sempre. Né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, este produzirá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se não permanecerdes em mim e minha palavra não permaneceres em vós, não, se permanecerdes em mim e minha palavra permanecerdes em vós, pedis o que quiseres e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito frutos e que vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Sabe, essa leitura é uma leitura muito conhecida, é uma leitura famosa, né? É uma das imagens de Jesus, né? Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o pão da vida, Jesus é a verdadeira videira. E tem várias outras, né? O João tem muito dessa figura do eu sou. E a gente já falou sobre isso, tem tudo a ver com uma série de coisas. Mas aqui eu acho que tem uma coisa a mais, né? E eu vou dizer para vocês que eu já li essa leitura algumas vezes em batismos, porque a gente faz a analogia do batismo com o ramo da videira, né? Você seria enxertado na videira ao ser batizado. Essa é a analogia que a gente faz, né? Quem já viu um enxerto, vê que você pega um ramo, gruda na árvore ou na flor ou no que for, e com o tempo esse ramo e a árvore passam a ser uma coisa só. Se você fizer um enxerto numa videira, vai ser um pouco difícil, mas você consegue, você vê que não tem diferença. Com o tempo, é como se aquele enxerto fizesse parte daquela árvore. E Jesus trabalha com isso, porque ele fala muito claro, né? Ele fala aqui, quando ele diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E é muito interessante, porque Jesus já fez uma outra referência em permanecer na palavra. E ele diz aqui: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos dei. Em outro momento ele fala, né? Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, permanecer na verdadeira videira é seguir a palavra de Jesus, é seguir o ensinamento de Jesus. E mais, é seguindo o ensinamento, é seguindo a palavra
que você vai dar fruto. Sabe, às vezes as pessoas trabalham esses frutos de forma, vamos dizer, muito mundana. Muito, assim, mundana, Bernardo, é mundana, muito do mundo, né? Como se os frutos fossem uma questão de uma quantidade de frutos. Dar muitos frutos não, fulano é muito bom porque ele trouxe 600 pessoas para a igreja. Não, fulano é maravilhoso porque a missa dele tem não sei quantas pessoas. Tal diácono é perfeito. Você vai ver lá, quando ele reza o terço, tem não sei quantas pessoas no terço, no grupo de oração dele, tem não sei quantas curas. Pessoal, é verdade, isso tudo é fruto. Mas o problema é você pensar o fruto primeiro como uma quantidade. Observa que quando Jesus fala em quantidades, essas quantidades têm significados. Tanto que aqui João fala, vocês produzirão muitos frutos. E às vezes, sabe, o fruto, ele pode até não ser um número. Todo mundo está vendo que eu estou aqui com uma roupa de manga comprida, porque hoje está frio, né? E vocês sabem que eu tenho asma, então frio para mim é uma coisa que me perturba muito. Mas me perturbou muito hoje eu saber que um irmão lá em São Paulo morreu de frio. Um morador, ou não, uma pessoa em situação de rua, porque ninguém mora na rua, não, uma pessoa em situação de rua, morreu de frio em São Paulo. E eu vi aquela cena assim, angustiante de Padre Júlio falando sobre aquilo. E eu fico pensando assim, mas produziu algum fruto? O homem morreu. Que fruto foi produzido aqui? Não é uma quantidade, mas é a disposição. A posição de Padre Júlio ao denunciar a aporofobia. A aporofobia. Palavra difícil, mas é o ódio aos pobres. Sabe, é um fruto. Quando você põe as pessoas para pensar sobre esse assunto, você produz um fruto. Quando você faz as pessoas se sentirem questionadas, se sentirem, vamos dizer, vamos dizer assim, perturbadas, mexidas com uma situação, já é um fruto. Só da pessoa olhar e falar assim, poxa, mas será que isso está certo? É fruto. É claro que você pode produzir frutos maiores. É claro que você pode levar pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Isso são frutos maravilhosos. Você pode chamar a pessoa para mudar a sua vida, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Fruto fantástico, né? Eu digo que qualquer pessoa que trazer alguém para perto de Deus já está produzindo um fruto. Ah, Bernardo, mas tem que ser uma, tem que ser 5, tem que ser 10, não interessa. É fruto. Aquele dia que você faz uma pessoa olhar e falar assim, eu vou passar a fazer tal bondade, porque isso é importante, porque as pessoas merecem, porque a vida é santa, é sacra, e toda a vida é sacra, é um fruto. E o fruto você só obtém se você permanece na palavra. É muito interessante porque o grosso do ensinamento de Jesus, ele não é um ensinamento quanto propriamente um rito, né? Você pega, por exemplo, nos evangelhos, é muito comum você ver que Jesus reza.
em vários momentos. Né? Jesus estava orando, Jesus estava voltando da sua oração, depois disso Jesus foi rezar. É verdade. Você vê que em alguns momentos, em alguns evangelhos, Jesus está no templo. É verdade. Mas o grosso do ensinamento de Jesus é feito fora do templo, é feito fora da oração, e sim em atos concretos. O grosso do ensinamento de Jesus, ele está, vamos dizer assim, fora do ambiente religioso. Porque a palavra de Jesus, ela não é uma palavra que exista apenas dentro do ambiente religioso. A ação de Jesus no mundo é muito mais fora do ambiente religioso do que dentro. Ou seja, Jesus, ele, vamos dizer assim, tem um espaço muito maior fora do que dentro da igreja. E a palavra se manifesta mais fora do que dentro da igreja. Então, nós que queremos permanecer na palavra, devemos permanecer na palavra fora e dentro da igreja. E devemos entender que a nossa ação fora da igreja também é permanecer na palavra. Também é seguir com Jesus. Caminhar com Jesus, permanecer na palavra de Jesus, não é apenas um ritual ou apenas um ato religioso, mas uma disposição de vida. E uma disposição da sua relação de vida com as outras pessoas. Não existe, eu vou permanecer na palavra, mas só quando eu estou na igreja. Eu vou permanecer na palavra só quando eu estou com os irmãos da minha religião. Eu vou permanecer na palavra só com aqueles que eu considero que seguem Jesus direitinho. Não, não existe isso. Jesus não põe condição. Permaneçam na minha palavra. Estejam comigo, permaneçam em mim e na minha palavra. Se permanecerem na minha palavra, eu permanecerei em vocês, vocês serão ramos na verdadeira videira. Então, cada vez mais eu chamo vocês a permanecerem na palavra o tempo todo. Permanecer de forma integral para que a gente possa sempre crescer na fé. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu vou terminar por aqui. Amanhã, 19h30, a gente se encontra. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.